Boa noite para todo mundo. Boa noite para você que está acompanhando aí a nossa live semanal. Vamos aguardar aí, dar uns minutinhos para os meus amigos entrarem. Muito boa noite a todos. Um assunto muito legal hoje. Vou aguardar um tempinho. Vou aguardar sem pressa. Meus amigos chegarem aí, porque eu não quero que ninguém perca nada desse nosso bate-papo. Alan, boa noite. Frederico, obrigado aí pela moral que você me dá, meu amigo. Seja bem-vindo. Quem estiver entrando, eu já queria pedir seu apoio para o trabalho que a gente faz, né, de produção de conteúdo. Clica nessa setinha, nessa flechinha que tem no canto do seu celular aqui. Convida os seus amigos que querem saber mais sobre a situação aí do Trump, essa nova realidade brasileira aí, essa nova realidade mundial com a posse do Trump. Esse é um assunto que interessa para todos, um assunto que está na boca de todo mundo e a gente precisa conversar sobre isso, tá? Luciana, meu amigo chegando aí. Então curtam essa live, compartilhem, comentem, interajam. Isso aqui é um espaço para a gente bater papo, para a gente trocar ideia, para a gente entender o que está acontecendo no mundo. Manu, convida seus amigos aí para a live, cara. Dá essa moral aí pra gente. Uma pergunta inicial: o meu áudio tá ok? Tô com o microfonezinho aqui, tem algum delay? Eu tô com o ventilador aqui do lado, eu não sei se o som do ventilador atrapalha, se tá tudo ok. Me respondam, por favor. Sou João Batista Pai, meu paizão. Muitíssimo obrigado por participar. Te amo. Manu, um abraço aí pra você também, meu amigo. Keila, seja bem-vinda. Vou dar mais uns minutinhos aí pra galera chegar, pra gente bater um papo legal aí sobre o Trump. Doutora Daí, satisfação. Obrigado pela moral que o senhor dá pra gente. Obrigado por ter compartilhado essa live aí. Então, só para o pessoal que acompanha entender. Boa noite, Keila. Obrigado por participar. Quanto mais você curte, comenta, compartilha, convida os outros, mais o Instagram pensa que entende que eu sou relevante, que esse assunto é relevante, mais ele dá alcance para o trabalho que a gente faz. Então, uma forma de você apoiar aí o nosso trabalho, a nossa docência, a nossa produção de conteúdo, é curtir, compartilhar e chamar os seus amigos para entrar aqui conosco. Abraço, Manuel. Então aqui, ó, por favor, você pode clicar nessa setinha que está no cantinho do seu celular aqui, ó, e compartilhar a live para os seus contatos. Vai nos ajudar bastante. Wagner, seja bem-vindo. Obrigado, Wagner. Muito obrigado. Max. Pessoal, quando eu sou um filho obediente, estou seguindo as orientações do meu pai, que sou João Batista Pai, que inclusive está aqui online com a gente, ó. Dei uma parada no cabelo, fiz a barba, dei uma pintada na barba para tirar aquele excesso de barba branca. Meu pai é meu personal stylist. Meu pai é mais vaidoso do que eu, não deixa o filho dele ficar desleixado não. Então, pessoal, aí tem mais gente chegando. Uma alegria para nós. Meu amigo HD Moura, seja bem-vindo.
Sejam todos bem-vindos aí ao nossa live semanal. Meus amigos aí também do grupo de Goiás, dos conservadores lá de Goiás. Nossa turma aí do Sindicato dos Produtores Rurais de Tucuruí. Uma satisfação ter todo mundo aqui conosco. Então, tendo todo mundo aqui comigo, vou começar agora. O pessoal vai entrando e eu já vou começar a falar de toda forma, independentemente da quantidade de gente, porque essa live ela vai subir pro Reels aqui do meu Instagram e também vai pro nosso canal do YouTube. E aí as pessoas vão poder assistir também depois. Então o tema da live de hoje é a posse do Donald Trump e os seus reflexos no ordenamento, na vida do brasileiro e no ordenamento. Ô Luiz, seja bem-vindo. E no ordenamento jurídico brasileiro. E para quem não me conhece, eu comecei a dar aula muito cedo. Eu tive a graça de começar a dar aula muito cedo. A primeira vez que eu me formei com 22 anos e com 24 anos eu pisei em sala de aula e comecei a dar aula de direito penal. Então com 24 anos eu já era professor de direito penal em graduação. Aí depois fui para pós-graduação, coordenei pós-graduações e segui na advocacia criminal. E uma coisa que sempre me chamou muita atenção na realidade do brasileiro é que no meio dos professores, no meio dos advogados, no meio dos formadores de opinião, no meio daquele cara que ele é metido a inteligentinho, você tem o seguinte: quem é de esquerda tem muito orgulho em falar que é de esquerda. Camarada é de esquerda, pá, Lula, livre, não sei o que e tal. Todo mundo que é de esquerda adora ser de esquerda. Lê Michel Foucault, Karl Marx e o escambau. O senhor Roberto Barbosa, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Tucuruí. Roberto Barbosa é uma presença ilustre hoje. Roberto, satisfação ter você aqui. Então, olha só. No meio dos formadores de opinião, juízes, promotores, advogados, professores, jornalistas, pessoal mais economista, pessoal mais inteligentinho, quem é de esquerda tem orgulho de falar que é de esquerda. Quem é de direita fica calado. O pessoal que é mais conservador fica meio intimidado. Não gosta muito de falar, não gosta muito de crítica. Eu sou filho de um fazendeiro. Apesar de eu ter uma cara meio de almofadinho, eu fui criado indo pra fazenda, montando em cavalo, campeando gado, bebendo conhaque São João da Barra de manhã com meu pai, junto com o misturado no leite tirado do peito da vaca. E o meu pai tá aqui, o Roberto Barbosa tá aqui também, não vamos deixar mentir. Fazendeiro nunca tem medo de falar o que pensa. E eu fui criado no meio de fazendeiros, apesar de não ser hoje a minha profissão. E depois eu virei lutador de jiu-jitsu. Eu tenho a minha orelha estragada aqui, eu sou faixa marrom de judô e sou faixa preta de jiu-jitsu. E no jiu-jitsu também, o jiu-jiteiro, o lutador tem coragem e sempre tem orgulho de falar o que pensa. Então eu faço parte da classe dos advogados, criminalistas, dos professores, e não tenho, jamais, nunca tive vergonha nem receio de falar o que eu penso. Então eu sou de direita. Eu sou um professor conservador. E eu não estou aqui para dar uma diz então. Eu estou muito feliz com a posse do Donald Trump. Eu torci pelo Donald Trump. E normalmente eu fumo um charutinho que eu gosto muito, que é o Toscano. Mas hoje eu comprei um para acender com vocês, para comemorar a posse do Trump. Então, quem me segue, quem gosta do meu conteúdo, tenha certeza que eu sempre vou falar o que eu penso. Eu não sou ensaboado e nem tenho vergonha de falar que sou de direita. Então eu comprei aqui um Dona Flor, um charuto nacional, porque eu também sou nacionalista, assim como o Trump também é um nacionalista. E aqui eu vou acender esse charuto remotamente aí na presença do meu pai, São João Batista Gomes, dos meus amigos, para comemorar a posse do Trump. Um orgulho, uma felicidade muito grande. Os conservadores, por liberais também, para quem é de direita, prestigiar mais uma vez a posse
do Donald Trump nos Estados Unidos. E daqui a pouco eu vou explicar ponto por ponto por que eu estou muito feliz com isso. Tá? Então aqui, essa live vão ser as minhas opiniões. Eu estudei esse assunto ao longo da semana, alguma coisa em relação à economia, em relação ao direito, em relação à geopolítica. Mas é uma live de comemoração da posse do Donald Trump, em homenagem especial aos produtores rurais desse país. A classe a qual eu me filio, apesar de eu não trabalhar criando gado, mas a minha família é de criadores e sou nascido e criado nesse ambiente. Então, meus amigos, Donald Trump ganhou a eleição. Ele hoje é o homem mais poderoso do mundo. Tá? Ele é o homem mais poderoso do mundo. E, por conta de todo um contexto, ele ganhou uma eleição, foi presidente, polêmico e tal. Depois perdeu a eleição, não aceitou o resultado das eleições. Quais os impactos deveríamos saber com a posse do Trump? Vamos falar disso agora. O Trump perdeu a eleição e ele entende que não tinha perdido a eleição. Ele questionou uma série de situações do sistema de votação americano, inclusive voto pelo correio, cada estado conta voto de um jeito diferente e tal. Enfim, não conseguiu emplacar a tese dele, acabou ficando 4 anos afastado do mandato e foi perseguido demais. O Trump sofreu durante esses 4 anos muita perseguição, e quando eu falo perseguição eu não estou entrando no mérito dos processos, porque eu não sei falar qual é a legalidade ou qual é a ilegalidade de cada processo. A gente só quem teve acesso aos autos para saber. Mas na narrativa dele mesmo, ele sofreu lawfare, né, que significa você usar as ferramentas de processo, em especial o processo penal, para perseguir um opositor. Ficou numa situação processual e jurídica muito difícil, quase foi preso. Conseguiu dar a volta por cima, ganhou e voltou de forma triunfal. Então, a posse do Trump hoje é um momento que fica para a história. Por bem ou por mal, a gente vai saber daqui 4 anos. Mas a posse do Trump fica para a história porque ele volta. O camarada já tem 78 anos, então possivelmente é o último mandato dele. Mas ele volta para, vou dizer assim, com sangue nos olhos. Volta para fazer história. A intenção do Trump é voltar e mudar o eixo geopolítico global. Não chegou para brincadeira. Não está alisando ninguém, não está preocupado em ser politicamente correto, não está preocupado em ser limpinho. Chegou para tocar o terror. Como diz o caipira, ele está botando do lado que rala queijo. E aí vem a primeira pergunta. No que isso impacta na realidade brasileira? Tá? No que isso impacta na realidade brasileira? Apesar do Trump, quando questionado formalmente, ter falado assim, não, o Brasil tá tudo bem, o Brasil precisa mais da gente do que a gente precisa deles, na verdade a gente não precisa deles para nada. Cleiciele, boa noite, seja bem-vinda. Apesar do Trump ter falado, não, a gente não precisa do Brasil para nada, o Brasil que precisa da gente, isso aí foi da boca para fora. Por quê? Uma das coisas mais importantes e relevantes foi o Trump ter convidado o Eduardo Bolsonaro para acompanhar a votação da eleição na casa dele. E eu tenho certeza que muitos dos principais assessores do Trump não receberam esse convite. E a política se faz muito a partir de atos simbólicos. Quando o Trump convida Eduardo Bolsonaro, ele poderia ter convidado qualquer pessoa do planeta. Quando o Trump convida Eduardo Bolsonaro para acompanhar a eleição na casa dele, no seletíssimo grupo de pessoas que acompanham a eleição na casa dele,
ele estava mandando um recado para o Brasil. Ele estava querendo dizer que o Brasil é sim importante e que ele está olhando para a gente com lupa. Notadamente por ter uma certa relação de amizade, de parceria com o Bolsonaro e por se solidarizar, porque ele se viu alvo de muitos processos judiciais. Boa noite, Alibamar, seja bem-vindo, meu amigo. E vê o Bolsonaro na mesma situação. E digo mais, tão logo Trump ganhou a eleição, os grandes players do planeta, e a gente está falando de gente que só o patrimônio deles é maior do que o PIB de países, Zuckerberg, Bill Gates, sei lá mais quem, o próprio presidente da China, os grandes players, até o Putin sinalizou para ele, pô, estou esperando uma ligação do Trump e tal. Todos os grandes nomes, ou pelo menos os principais nomes, os principais detentores de poder do mundo, foram lá beijar a mão do Trump. Foram lá acenar pro Trump, falando assim, tô do teu lado, não quero ser seu inimigo e tô às tuas ordens. Quero ficar alinhado contigo. Até onde eu sei, a única força política do planeta que quis teimar com o Trump foi o Brasil. Foi o Brasil. Por quê que eu digo isso? Porque o Lula, e eu vou fazer algumas digressões hoje, tá? Dona Ana Maria Bueno, Célio Voloski, só gente ilustre hoje na minha live. E eu vou fazer mais umas digressões aqui. Se você for puxar na memória, quando o Lula tomou posse, e durante o mandato do Bolsonaro inteiro, toda a base do Lula, no que se refere à política externa, Itamaraty e diplomacia, apedrejaram com muita força o Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores do Brasil durante muito tempo, no governo Bolsonaro, falando o seguinte: Lula nunca foi ideológico, a política externa do brasileiro nunca foi ideológica, é só puxar na memória. Celso Amorim falando, esse cara que hoje é o ministro das Relações Exteriores nosso aí também falando, Lula nunca foi ideológico, Lula sempre foi pragmático, a política externa brasileira sempre se pautou pelo pragmatismo.